Quer, Terezinha? O João. O João, fala que eu mandei um abraço aí pro João. Ó, Terezinha, dá um abraço no João aí por mim aí, fala assim, ó, esse abraço aqui é do reverendo Alexandre. Abraça o João aí por mim aí, ó. Fala que esse é eu que mandei para ele, tá bom? Regina, você queria... Agradeceu. Muito obrigado. Obrigado, João. Regina, quer falar alguma coisa? Pastor, as aulas estão sendo gravadas, mas a de domingo passado ainda não foi colocada, né, aí já não é comigo, igreja. Regina. Aí é o pessoal da igreja que coloca quando eles estão com as aulas prontas. Eu não sei quando que isso é colocado, não. É eles lá que colocam no dia que fica pronto. Às vezes demora, às vezes é rápido, aí já não é comigo, não. Eles só gravam e aí no dia certinho eles colocam lá Eles mandam um link e colocam lá no canal de YouTube. Tá bom? Tá ok, então. Obrigada. Muito bem. Minha gente, prontos? Podemos embarcar a nossa aventura de hoje. Feriadão, né? Feriadão de acampamento de carnaval, né? Porque eu não vou falar feriado de carnaval, vocês acham? Feriadão de acampamento de carnaval. A gente um acampamento num momento como esse, né? Ou descansando, né? Especialmente aqui essa turma aqui, só tem jovens, então a gente estaria descansando, né? Mas muito bem, a gente vai começar a nossa aula, vamos começar com uma oração. Vou pedir para minha amiga Sara, para ela começar a nossa aula como ela sempre faz. Se você quiser falar alguma coisa sobre como está Campinas, viu, Sara? No aspecto dessa parte da saúde, não sei como é que está a situação atualmente, e depois se você quiser dar essa palavrinha, se você quiser, você fazer essa oração para a gente poder iniciar a nossa aula de hoje. Com certeza, bom dia a todos. Bom, pastor, estamos na mesma. Eu vou plagiar o Apolo, estamos na fé, aguardando dias melhores, e com certeza eles virão, a gente já está começando a ver alguma coisinha melhor, porque durante o mês de janeiro a situação ficou muito crítica. Agora, pelo menos, não que tenha diminuído, mas estabilizou. Então, aguardemos os próximos capítulos, né? Então, vamos orar, meus irmãos. Sim, pastor, diga. Vamos. Não, é isso mesmo, é muito bom você falar, porque, assim, tá estável, é um estável preocupante, mas está estabilizado, né? Torçamos para que melhore, acho que já tem muita gente sendo vacinada, né? Pelo menos eu tenho notícia de pessoas de Goiás que foram vacinadas e tenho notícias de pessoas aqui de Campinas, desse ambiente de pessoas conhecidas da área da medicina, ou pessoas já com a idade da vacinação, então, da área da saúde, né? Então, há uma esperança, né? Que Deus abençoe para que isso prossiga a bom termo, né? Mas vamos orar com a doutora Sara. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela vida, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos ao redor da tua palavra, Senhor. Te agradecemos porque nós já sabemos que o Senhor aplicará em nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor preparou o seu servo para que fale para os nossos corações. E nós te agradecemos por essa bênção, Senhor, que além de maravilhosa, ela nos conduz. Fica conosco durante essa aula, abre o nosso entendimento, que nada perturbe o nosso coração, nem nos desvie a atenção, para que nós possamos estar o tempo todo, Senhor, ouvindo, atentos e conectados a Ti. Usa o Teu servo durante essa aula, em nome e por amor de Jesus que nós oramos. Amém. Tá sem som, pastor? Verdade, eu estou aqui falando amém, glória a Deus, aqui, tudo com o microfone desligado. Mas a gente está muito feliz de poder estar aqui nessa manhã. Bom dia mais uma vez a todos vocês. É uma honra receber aqui esses 20 nesse início dessa aula de hoje. Evidentemente, são mais que 22, porque em algumas residências a gente tem mais de uma pessoa reunida em torno da palavra para estudar a Escritura com a gente. Muito obrigado por esse tempo que você cede para a gente poder estar aqui estudando esse texto, esse livro, esse assunto desse ano. Nós já estamos com a aula sendo gravada, e eu agradeço também a todos que abrem as câmeras aí para a gente poder ter esse tempinho também, além de
de você estar aqui presente, eu podendo ter essa interação com você, você me vendo e eu vendo você, tá bom? Bom dia a todos aí, a quem eu falei bom dia para um monte de gente, mas entraram outras pessoas, acho que entrou o Cássio, que é professor também aqui da classe esse ano, tá aqui o Cássio. Bom dia. Olha, o Cássio com a câmera aberta aí. Bom dia, bom dia. Tem a Berenice. Cássio, você quer falar alguma coisa aí? Você vai ser professor aqui na classe também? Você quer se apresentar aí para quem não te... Eu duvido que tenha alguém que não te conheça, mas se você quiser apresentar-se aí, Tá. Fique à vontade aí para dar uma palavrinha, meu irmão. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Bom dia a todos, né? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse semestre e esse ano aqui fui convidado a participar da classe dominical. É um prazer para mim estar participando, né? Eu sou professor de língua estrangeira, né? Já trabalho há alguns anos como professor nessa área e eu fui convidado nesse desafio, né? Com pessoas com conhecimento vasto na exposição da palavra de Deus, como reverendo, e a doutora Sara também, que eu já tive um contato com ela nas primeiras vezes que eu participei de escolas bíblicas, né? Então vai ser um prazer estar com os irmãos, e vai ser um desafio para mim, porque eu nunca participei de uma escola bíblica dominical, mas vai ser um prazer e eu vou me empenhar muito para poder trazer a palavra do Senhor, porque a palavra é dele, não é nossa, para o nosso esclarecimento através do seu Espírito. Amém. Amém, Cássio. Muito obrigado, viu? Boas palavras aí. E a gente está junto aí nessa jornada, viu, meu irmão? E estamos aqui para caminhar juntos, para aprender juntos, para sermos edificados juntos. Isso eu tenho falado isso e eu concordo. O reverendo Augusto Nicodemos fala que a escola dominical é a maior universidade do Brasil, né? Nesse momento, milhares de pessoas estão reunidas, já se reuniram para estudar a Escritura, e isso é um privilégio, a gente poder estudar a Escritura como a gente está fazendo aqui nessa manhã. Muito bem, nós já oramos. Só um aviso rápido que eu mais uma vez quero reiterar agora com a turma mais cheia, né? A gente está com 25 alunos aqui. Nós lá no grupo de WhatsApp, quem não está no grupo, se quiser vir para o grupo, me avise, tá? No particular, eu coloco aqui no chat aqui que a Leda depois me passa os nomes, tá? Para eu inserir você lá no grupo. Aí até na semana passada eu falei da questão da orientação que o Dado deu para a gente, né? Sobre postagens que não tinham a ver com aquilo que a classe existe, e infelizmente ao longo da semana continuaram postando lá no grupo. Aí a Regina, até que está aqui, que chegou recentemente aqui para o grupo, falou assim, ela que deu a ideia, falou, reverendo, que tal você colocar aí no grupo, para ser só você e algumas pessoas que você escolher aí, para serem as pessoas que compartilham, né? No primeiro momento eu falei assim, não vou fazer isso, acho que o pessoal não vai precisar fazer isso, e também não vou precisar colocar ninguém para fora do grupo como fui orientado, né? Mas eu percebi que, infelizmente, as pessoas, às vezes, não por má vontade, mas está compartilhando e acaba compartilhando nos grupos, vai compartilhando, o nosso está lá no meio, acaba compartilhando e foge ao propósito. E algumas pessoas, ano passado, me procuraram muito irritadas com isso. Meu problema é que eu, como gestor do grupo, fico ouvindo gente irritada, que fica bravo e fica com vontade de responder. Aí, olha a situação no ambiente de grupo, que tem que ser um ambiente de paz. Então, por conta disso, eu nesse momento agora, então, a gente fez uma restrição ali no grupo, tá? E peço perdão a vocês por isso, mas, infelizmente, vai ter que ser nesse momento para que a gente mantenha um grupo só com as informações da classe. Então, a gente colocou só os professores desse ano para ter liberdade para falar, e a Patrícia, que é a minha consciência, porque, na verdade, ela, que quando ela está escrevendo, eu que estou escrevendo lá, porque eu pedi para ela escrever, e eu estou fazendo outras coisas que não consigo ali responder, às vezes, muito rápido ali no grupo, tá bom? Dito isso, nós vamos, então, iniciar a nossa classe. Estou vendo aqui o Renê abriu a câmera hoje, estou vendo a Dagmar e o Apolo ali, todo bonito. Dagmar é gente boa demais, né, Dagmar? Essa Dagmar é bênção, viu? Entendedora. Olha, a história de vida da Dagmar é realmente uma história maravilhosa. Sempre amo ouvir as aulas da Dagmar e os testemunhos que ela conta. Muito bem, nós vamos iniciar a nossa aula hoje. O Edinho tá aí? O Edinho não apareceu ainda hoje aí não, né? O Edinho gosta de aparecer também, falar. O Edinho tá por aí?
O Edinho não apareceu ainda aí, não, né? O Edinho é outro também que eu gosto demais, que sempre tem umas interações muito interessantes. Nós vamos abrir a escritura. Nossa aula de hoje está em Apocalipse, capítulo 1, do verso 1 até o verso 8. Apocalipse, capítulo 1, do verso 1 até o verso 8. Ioane, a gente vai colocar você no grupo, sim, tá bom? A gente vai colocar você no grupo. Se alguém quiser falar, tem o recurso da mãozinha aqui agora, você aperta lá a mãozinha, tá bom? Ou abre o microfone para a gente poder ouvir você, para você poder falar. Apocalipse 1, do verso 1 até o verso 8, é o que nós vamos olhar aqui hoje, tá? Encontraram aí? O livro de Apocalipse é difícil de achar na Bíblia, né? A gente... Muito bem, diz lá. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós vamos começar, então, nossa sequência de hoje com esse texto e retomando o que a gente falou um pouquinho na semana passada e indo adiante. Como eu já falei aqui para vocês, a gente vai seguir lendo o livro de Apocalipse numa sequência a priori, mesmo fazendo interações com a escritura toda, a gente vai sequencial no sentido de estudo, tá? Capítulo a capítulo, ou os tópicos dos capítulos em sequência, tá? Evidentemente que o Cássio e a Sara, com o material que eles têm em mãos, eles vão ter liberdade de fazer outras abordagens em paralelo, ampliando ou pegando o assunto pelo qual eu passei por ele, retornando e aprofundando, tá bom? Então, a gente vai ter essa dinâmica de trabalho aqui e a gente vai caminhando muito tranquilo, como eu já falei na primeira aula, sem nenhuma pressa. Só para mostrar para vocês aqui também, o livro que a gente está utilizando são esses livros aqui. Eu vim aqui para casa do amigo meu, mas eu não vim desarmado, não. Vim com o material todo aqui, ó. Esse livro aqui é o livro Mais Que Vencedores, né, do Hendrickson. É um livro que é referência sobre Apocalipse. Todo mundo que fala sobre Apocalipse tem esse livro como referência. Esse outro livro aqui é o que a gente vai utilizar bastante, que é o do Reverendo Hernandes, que é o comentário do livro de Apocalipse, e esse livro aqui, que a gente tem aqui do Samuel Vieira, Reverendo Samuel Vieira, um pastor que está hoje em Anápolis, Goiás, mas foi pastor durante muitos anos nos Estados Unidos. O livro Tudo Sobre Controle, que foram os que eu indiquei na semana passada. E a nossa temática da aula de hoje é a seguinte temática. Deixa eu compartilhar com vocês, caso você queira anotar alguma coisa, além do que a Leda já vai estar colocando aí em paralelo para a gente aí, nos auxiliando aí com alguma coisa que às vezes eu passo rápido e ela deixa registrado para nós aí nos auxiliando, tá bom? Muito bem, deixa eu compartilhar então com vocês.
Nós terminamos a aula passada, meus irmãos, falando aqui sobre o fato do livro de Apocalipse ser um livro com paralelos progressivos. E essa, então, foi uma aula introdutória que nós fizemos, porque nós vamos caminhar nesses paralelos e nessas 7 sessões. E guarde essa palavra 7. A gente vai olhar essa palavra, e ao entender essa palavra 7, a gente vai entender também o porquê que aparece o 6. Mas isso é lá para frente, tá? Mas guarde essa palavra 7. Por que a palavra 7 vai aparecer tanto no livro de Apocalipse como uma pauta de referência, como algo que tem um símbolo e um significado no livro de Apocalipse? Mas nós falávamos na semana passada sobre as 7 sessões em que o livro se divide, né? Em paralelo progressivo, né? Ou seja, essas coisas não estão acontecendo no sentido de sequência, elas estão acontecendo em paralelo. E eu gosto muito dessa perspectiva de leitura, quando a gente entende a leitura de maneira mais aprofundada, na perspectiva do que é um paralelo. 2 coisas, e deixa eu explicar isso para você aqui, para você poder entender bem direitinho o que eu estou querendo passar aqui. Se você entender a escrita, quando você escreve, não tem como você escrever em paralelo, a não ser se você cria uma tabela, né? Quando você cria uma tabela, você pode escrever em paralelo e você pode falar assim, às 11 horas, quando você cria, por exemplo, um quadro de horários lá na sua empresa, alguma coisa que você faz em quadro de horários, você cria um paralelo, você cria lá as tabelas e você coloca em paralelo, 11h30, aí todo dia às 11h30 acontece tal coisa em paralelo, segunda acontece uma coisa e terça-feira acontece outra coisa. Você vê aqueles paralelos ali diante de você. Mas quando você está contando uma história, não tem como escrever em paralelo, a não ser sequencial. Eu explico. Você começa a escrever assim, olha, na segunda-feira, às 11h30, aconteceu um fato, e tal, aí você descreve aquele fato. Na segunda-feira, às 11h30, em outro lugar, aconteceu tal fato. Você está explicando para o seu leitor que as coisas foram em paralelo, mas na sequência de escrita, uma coisa veio depois da outra. Entendeu? Em sequência de composição de escrita, uma coisa veio na sequência da outra. Mas a explicação te mostra que as coisas estavam em paralelo. Para entender isso, você precisa olhar com muita atenção. Fala, então estava acontecendo ao mesmo tempo. Mas para você entender isso, você precisa prestar atenção. Mas na sequência de escrita, foi na forma de escrever, não tem jeito, tem que ser sequencial. Porque você não tem como escrever 2 coisas ao mesmo tempo. Você não tem 2 mãos, você não tem, você não tem como escrever 2 coisas ao mesmo tempo. Você não tem como ler 2 livros ao mesmo tempo, né? Você tem que ler em sequência. E na Bíblia tem muitos textos assim, né? Que vão descrevendo coisas que aconteceram em paralelo e que a gente precisa prestar atenção nisso. O livro de Apocalipse, ele tem sequências paralelas, mas que a escrita é sequencial, ok? Ela tem, na verdade, fatos paralelos, deixa eu melhorar a expressão, ela tem fatos acontecendo em paralelo, mas a escrita que está sendo mostrada, mostra em sequência. Então, por isso que nós falamos ali que ele é um paralelo sequencial. Ok? Entenderam isso? Um paralelo progressivo. Ok? Aí a gente falou aqui, então, estou aqui, mas eu não compartilhei a tela com vocês. Então, a gente falou aqui na semana passada sobre as 7 sessões que acontecem em um paralelo progressivo aqui do livro de Apocalipse. Gente, eu estou falando aqui e qualquer coisa, se vocês tiverem problema de som, de internet, alguma coisa, vocês vão me avisando, tá? Porque eu estou falando aqui e parece que está tudo bem, mas vocês vão me falando aí, tá? Então, vejam aqui os paralelos aqui. São 7 sessões, né? A primeira sessão que vai do 1 ao 3, os 7 candeeiros. A segunda sessão, que vai do 4 ao 7, os 7 selos. A terceira sessão, do 8 ao 11, as 7 trombetas. A quarta sessão, de 12 a 14, que é a tríade do mal. E é muito legal que a gente chegar nessa parte aqui. A gente vai falar sobre essa questão que Satanás tende sempre ele a tentar usurpar e copiar aquilo que Deus faz bom, ele copia e faz mal, né? Ele tenta usurpar. Então, a gente vai falar sobre a tríade do mal, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre trindade, tá? Sobre as 7 taças, tá bom? Vamos explicar esses símbolos todos. E a sexta sessão, a derrota dos agentes do dragão, né? E a sétima sessão,
que é o reinado de Cristo, que é, então, a parte final. Eu imagino que quando a gente chegar na 7ª sessão, a gente... setembro, outubro, então veja que isso aqui a gente vai caminhar de maneira tranquila, mas é um caminho, esse aqui é como se fosse uma emenda, né, do que a gente tem aqui para 2021. Então, quando a gente tiver nessa 7ª sessão, é realmente a parte final do nosso estudo sobre o livro de Apocalipse, tá? Mas para hoje, a gente vai começar então a nossa jornada com essa perspectiva aqui, ó. Quem está por detrás do livro? É muito importante a gente ter esse tempo aqui de reflexão para a gente poder analisar alguma coisa que o livro de cara apresenta, e aí a gente tá, só para vocês poderem entender, a gente já tá aqui nessa primeira sessão, que são os 7 candeeiros, tá? Mas o capítulo 1 vai mostrar para nós aqui esses aspectos aqui de quem está por detrás do livro. Se tem uma coisa que o livro de Apocalipse faz questão de apresentar logo no seu início, é a identidade de quem está por detrás do livro. E o capítulo 1, do verso 1 ao verso 8, revela para nós, mostra para nós quem é aquele que está de trás do livro. Aliás, eu gosto muito... vamos lá interromper mais um pouquinho, né? Interrompe o que você está falando aqui. Parar na apresentação. Parei a apresentação. Eu vi aí que o Cássio aí é professor de quem mesmo que você falou aí, Cássio? Língua estrangeira? Isso. Uhum. Quais línguas? Inglês. Oh my God. Então, o Cássio, quando vir dar aula aqui para nós, ele está intimado a trazer a Bíblia Apocalipse em inglês. Mas por que eu estou citando isso aqui, fazendo essa pausa, para você escrever comentário aqui com o Cássio? A palavra trazida para nós, ela está direta... A expressão do livro Apocalipse para nós é uma expressão que vem direto ali do grego para nós, né? A expressão que estava lá, Apocalipse. Mas se você pegar uma Bíblia em inglês, né? Da versão ali do St. James, ou outra versão em inglês que você tem ali, olha aí, obrigado aí, meu amigo Cássio, aí, para mostrar para nós. Aí vocês estão vendo aí, ó, a Bíblia do Cássio aí, ó. Olha o nome que aparece no livro de Apocalipse em inglês, né? Veja lá que coisa interessante. O livro de Apocalipse em inglês, ele vem com outro nome. Olha lá, The Revelation. Ó, viu? Tô falando certinho aí, meu amigo. The Revelation. A revelação. Então, eu gosto do que os americanos, os de língua inglesa adotaram, porque isso vem também da Inglaterra. Os teólogos ingleses, eu gosto da maneira como eles adotaram o nome para o livro de Apocalipse, porque isso representa muito, porque quando fala Apocalipse para a gente, meio que fica meio distante de nós um sentido, e a gente pode pensar muita coisa, né? Mas quando fala a revelação, a gente tem aqui um apontamento do que o livro está falando. E aí, o primeiro passo nosso aqui é quem está por detrás do livro. Quem está fazendo a revelação? Quem está trazendo essa informação? Quem é o agente que traz a revelação? Quem é aquele que anuncia? Quem é aquele que proclama? Quem é aquele que descobre? Quem é aquele que anuncia o que vai acontecer? Quem é aquele que vai trazer as revelações, ou a grande revelação? Então, nós temos aqui no capítulo 1, já de cara, um anúncio de quem é o proclamador. E é legal porque você vê assim, olha, e é muito bonito isso. No versículo 1 diz assim, revelação de Jesus Cristo. Né? E é interessante ver essa perspectiva, porque quando João vai falar de si, ele vai falar de si lá no versículo 9. Percebem isso? Para dar essa ênfase que ele quer dar de quem é que está por detrás do livro. João está dizendo o seguinte, gente, o que eu passo a falar para vocês, a revelação que eu trago para vocês, é algo que não está partindo de mim. É algo que vem de alguém. E aí, do versículo 1 ao versículo 8, nós temos a revelação de quem está por detrás do livro. E aí eu quero, então, comentar e destacar aqui algumas coisas com vocês a partir disso aí. Gente, a gente está aqui com 29 alunos, sejam todos muito bem-vindos aqui.
Só dando essa pausa aqui para dar as boas-vindas para os alunos. Nós somos uma sala receptiva. Nós vamos cantar aqui a música Visitantes. Sejam bem-vindos. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, a IPCamp ama você. Essa é antiga, hein, Rutinha? Ó, essa aí a gente... Olha, essa é a da época... Lá dos anos, lá quando a igreja ainda... Ó, fui cantar a música do Visitante, seja bem-vindo, o Daniel foi embora da reunião. Não vou cantar mais, gente, fica tranquilo. Não vou cantar mais a música Visitante, seja bem-vindo, né? Mas a todos que entraram aí depois aqui, acho que a Uda entrou aqui, eu vi ela, não tinha visto, a Uda entrou aqui depois, o Jesus entrou aqui depois também. Minha mãezinha tá aqui, Dona Lúcia Antunes. Rafael, acho que entrou depois também, um abraço aí pro Rafael. Deixa eu ver quem mais aqui. Rutinha Castelnovo tá aí também. Acho que esses, né? Wanda, já tinha falado da Wanda. Muito bem. E se porventura eu não citei seu nome, não fique bravo comigo, é porque às vezes a gente não vê os nomes de todo mundo, mas todos que estão aqui são muito bem-vindos, tá? Volto a compartilhar então com vocês aqui a tela. Veja bem, vou compartilhar essa tela, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Minhas aulas vão ser, às vezes, usando... Eu pretendo usar mais aqui o PowerPoint, porque eu acho que é mais didático para o livro de Apocalipse, mas veja bem, as minhas estratégias de aula, elas são diversificadas, minha didática é diversificada. Às vezes eu vou usar PowerPoint, às vezes eu vou usar outras coisas, tá? Mas hoje a gente vai continuar usando PowerPoint, pelo menos por enquanto eu vou estar usando, mas não quer dizer que é uma regra, posso mudar isso a qualquer momento, tá? Vamos seguir lá, então? Ok. Muito bem. Quem está por detrás do livro? Então, o livro vai revelar aqui para nós a identidade do Pai e a identidade do Filho. E aí a gente tem logo de cara, então, uma coisa que é apresentada aqui no livro de Apocalipse, nos versos 1 a 8. Você pode grifar aí na sua Bíblia, aí, você pode... marcar na sua Bíblia ou anotar aí de versos 1 a 8, o autor do livro de Apocalipse, humanamente falando, que é João, que recebe a revelação, né? Ele então deixa evidente quem é que está por detrás do livro. E quando ele vai descrever quem é que está por detrás do livro, a gente tem ali a revelação da Trindade, e a gente vê manifesta na revelação da Trindade a identidade do Pai, alguns aspectos da identidade do Pai, e da identidade do Filho. Por que eu começo falando aqui da identidade do Pai? Porque quando eu for para a identidade do Filho, a gente já vai emendar aqui na próxima aula. A gente pode começar hoje, emendar na próxima aula, a partir do verso 9, porque a gente tem uma revelação muito interessante sobre a identidade do Filho. Mas a gente tem aqui algumas coisas que chamam a atenção, que João faz questão de destacar, quando ele está descrevendo sobre quem é aquele que revela. E uma das primeiras coisas que é descrita aqui é acerca da eternidade do Pai. Alguém lê para nós aí, por favor, a partir do versículo... pode ler para nós aí, alguém abre aí, por favor, aí. Leia para nós do versículo 4 ao versículo 8 novamente. E eu quero comentar com vocês uma questão que aparece aqui sobre a eternidade de Deus. Lê para nós aí, João 1, do verso 4 até o verso 8. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos os traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus,
aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vejam algumas coisas que se repetem aqui e você vai ver repetido de maneira praticamente exaustiva no livro de Apocalipse. Por que de maneira exaustiva? Que é uma ênfase que nós precisamos ter neste livro, é uma ênfase que precisa estar no nosso coração. Eu lembro que eu tive um professor chamado Reverendo Vadislau Gomes, que é uma referência, e eu já repeti isso aqui, inclusive, em outras aulas no passado, mas existe uma técnica, uma didática, um estilo de aula que as pessoas têm, que às vezes fica repetindo certos conceitos exaustivamente, para que, e o pastor Vadislau pegava assim, vou ficar amassando isso aqui, vou ficar batendo esse assunto aqui, ele falava assim, vocês já assistiram aula minha alguma vez? Aí o pessoal, já? Vocês acham que eu repeti alguma coisa? O pessoal, já? Você sabe que eu faço de propósito? Não, eu faço de propósito para que vocês gravem aquilo que eu estou falando. O livro de Apocalipse tem algumas coisas que vão aparecer de maneira exaustiva, para que isso fique registrado, impregnado no nosso coração. E uma dessas coisas que é enfatizada desde o início até o final é a questão da eternidade de Deus. E aí, é interessante a gente falar sobre isso, porque a gente está falando aqui na classe de doutrina do Apocalipse, e eu gosto muito da gente fazer essa conexão entre aspectos doutrinários e o que aparece ali no livro de Apocalipse. Veja que lá no versículo 4, que foi lido, diz assim, ó, da parte daquele que é, que era e que há de vir. E aí, lá no versículo 8 diz, eu sou o alfa e o ômega. Esses elementos aqui estão fazendo referência a um atributo incomunicável de Deus. Tá? Você pode anotar aí, se você quiser registrar dessa forma, essa característica de pronto. Uma das primeiras coisas que é dita sobre aquele que está revelando o livro é que ele é alguém que está acima do tempo. Ele é alguém que que é superior ao tempo. Ele é aquele que é eterno. E quando a gente fala de eternidade, aqui está falando do alfa e ômega, e aqui fala aquele que é, que era e que há de vir, né? E aqui eu escrevi aqui, né? Ele é descrito como aquele que transcende os limites da nossa temporalidade. A eternidade é conhecida como um atributo incomunicável de Deus. O que é um atributo? A gente estudou isso ano passado. Alguém sabe o que é um atributo incomunicável? Alguém pode falar aí o que é um atributo incomunicável aí para nós aí? Quem arrisca falar? Quem é o corajoso de falar o que é um atributo incomunicável? Cri, cri, cri. Quem é que vai responder aí, ó? Atributo incomunicável. Atributo incomunicável. Perdão. Quem está falando? É aquele que Deus não passou para o ser humano. A Rutinha falou que é aquele que Deus não passou para o ser humano. Quem é que vai falar também? Foi o Cássio, Gabriel, o microfone aí? Quem que vai falar? Na mesma linha da Rutinha, né? O atributo incomunicável é aquele que é do próprio Deus, que ele não compartilha com a sua criação. Isso mesmo. Então, nós estamos falando de algo que pertence ao ser de Deus e que ele não comunicou à criação. Incomunicável, né? Ele não compartilhou isso. E a eternidade é algo que Deus não compartilhou, apesar de que ele nos fez seres infinitos, tá? Mas infinidade e eternidade são coisas diferentes, tá? Porque eternidade, qual que é a grande diferença de eternidade para infinidade? Né? A infinidade, ela garante para você que você não vai ter um fim, né? A sua existência é infinita. Nós somos seres, apesar do nosso corpo perecer, a nossa alma ela não vai perecer, né? E ela vai permanecer infinitamente. E a gente estudou isso aqui no ano passado também, na volta de Jesus, né? Na segunda vinda de Jesus, novo céu e nova terra, o nosso corpo será restaurado a um novo corpo glorificado, que será infinito também. Mas infinito é diferente de eterno. Qual que é a grande diferença da eternidade? A eternidade pressupõe um aspecto amplo na seguinte característica. O eterno está acima do tempo, e é muito legal falar sobre eternidade, porque eternidade pressupõe uma seguinte característica. É algo que está acima da gente, tá? É algo que a gente tateia para tentar perceber algumas coisas,
Mas a grande característica da eternidade é que não tem começo. Tudo que a gente conhece tem um começo. Eu tive um começo. Você tem um começo. Tudo ao nosso redor tem um começo. O computador e o celular que você está usando tem um começo. Tudo tem um começo. A eternidade pressupõe algo que não tem começo e não tem fim. Somente Deus, o Deus triuno, é eterno. É um atributo que pertence exclusivamente a Ele. O Deus triuno é eterno. E aqui João, quando está descrevendo isso, ele está descrevendo com um propósito. Não é simplesmente... E veja que ele vai falar muito sobre isso, isso vai aparecer exaustivamente no livro de Apocalipse, mas com um propósito. E qual que é o propósito? Aquele que é eterno e que está acima do tempo, ele tem domínio sobre o tempo. É legal essas expressões alfa e ômega, né? Por que é alfa e ômega? Você sabe o que é alfa e ômega? Alguém aí sabe dizer, explicar aí o que é alfa e ômega? O que é alfa e ômega aí? O sentido, não no significado, mas no original. O que é o sentido alfa e ômega? São as letras do alfabeto judaico, começo e fim? São letras do alfabeto, mas não judaico. São letras do alfabeto grego, né? A primeira letra do alfabeto grego, a gente lá no seminário, a gente aprende o alfabeto grego, né? A gente aprende a língua grega, a gente aprende a ler e traduzir grego, porque o Novo Testamento, ele é escrito em grego, o Antigo Testamento é escrito em hebraico, mas você tem a Septuaginta, que foi o Antigo Testamento escrito em grego, mas a gente aprende a estudar as línguas originais. E uma coisa bonita da língua grega, a quem ali, né, os cristãos estavam ali numa comunidade de influência cultural grega também, né, então a língua grega era a língua comum, né, o koiné, a língua daqueles dias, a língua que todo mundo falava, todo mundo conhecia, todo mundo tinha conhecimento dessa língua. Então a primeira letra do alfabeto grego, né, até é engraçado, porque olha como isso influencia a sociedade brasileira, né? A primeira palavra, né, do alfabeto grego é o alfa. E a última é ômega. Mas olha como é que é a influência na nossa língua, né? Quando a gente fala das letras, né, que compõem aí o alfabeto, olha como a gente define essas letras. Alfa, beto. Porque a primeira letra do alfabeto grego é alfa. Alfa, qual que é a segunda letra do alfabeto grego? Beta. Uma palavra, a influência na nossa língua portuguesa, né? Alfabeto, né? Alfa, beta. Alfa, beta, gama, dagma. Não, alfa, beta, gama, dagma é hebraico. Alfa, beta, gama, delta. Então, a gente tem um alfabeto grego, né? E a influência sobre nós aí do alfabeto. Mas, prosseguindo, então, quando está falando dessa referência de alfa e ômega, para o leitor, ele está fazendo a referência do seguinte: princípio e fim. E, olha, estou deixando aqui a tela compartilhada com vocês, porque, para mim, quando a gente está pressupondo a eternidade, aquele que é eterno, princípio e o fim, não é só no sentido também do aspecto nosso temporal, porque qual que é a intenção de João mostrar a eternidade de Deus aqui como aquele que é o autor, aquele que está revelando o livro de Apocalipse? Quando a gente fala de nós, a gente tem uma limitação temporal que nos mantém presos. A gente se encontra presente, a gente se encontra preso no presente, né? Tanto é que o coração do ser humano é muito interessante nesse aspecto, porque os sonhos da ficção científica sempre falam, e inclusive da ficção para a realidade, sempre as pessoas trabalham essa questão de viagem no tempo. Já viram isso, né? Da pessoa ir para o passado, da pessoa ir para o futuro. É uma coisa que mexe com o nosso coração, essa coisa assim de como o tempo é uma coisa que o ser humano ele não consegue manipular e manusear, porque a gente está preso em um dos estados do tempo, que é o presente. O futuro chega para a gente, mas a gente não consegue avançar no futuro além daquilo que é dentro do tempo do segundo que vai passando. A gente não consegue avançar muito tempo. Da mesma forma, à medida que o segundo passa e o que é presente vira passado, a gente não consegue mais voltar para o passado. Não tem mais jeito. Quando você faz um movimento de olhar para trás e você olha de novo, aquilo ali já não pega mais aquele segundo anterior. Já é um outro movimento.
quando você aplica isso em Deus, você tem uma surpresa muito grande. Passado, futuro e presente para Deus, em tese, tá? Porque você está falando aí da eternidade e aí você está falando de coisas que estão para além da nossa capacidade, mas passado, presente e futuro para Deus estão ao mesmo tempo. E aí, o que eu quero dizer com você para isso? O que eu quero dizer para você com isso? Para você entender. Deus, diferentemente de você, deixa eu pausar e olhar aqui nos olhos de vocês aqui, ó. Olho no olho aqui, ó. Conversa tete a tete aqui, ó. Deus, diferentemente de você, não está preso ao tempo. E por que isso é importante ao lermos o livro de Apocalipse? Porque o livro de Apocalipse é a revelação. Quem está fazendo revelação? Deus. E o que Deus está revelando? As últimas coisas. Diferentemente de uma pessoa que antevê as últimas coisas e fala, olha, eu estou antevendo. Quem é a pessoa que está antevendo aqui? É o profeta João. Ele está antevendo, mas ele foi para o futuro? Não. Quem é que está falando? É alguém que está lá no futuro. É alguém que não só está no futuro, ele está na eternidade. Quando eu falo que Deus está no futuro, eu estou restringindo Deus a um tempo, a uma questão temporal. E o tempo está submisso à eternidade. Então, até falar que Deus está no futuro é pouco para descrever a eternidade de Deus. Deus está na eternidade. Porque Deus está na eternidade, passado, presente e futuro estão submissos à eternidade. E aos olhos de Deus isso acontece ao mesmo tempo. Agora, pensa para o pastor Alexandre explicar como isso acontece ao mesmo tempo. Meu amigo, aí a gente vai ter que ir para a eternidade, que é um estágio superior, entendeu? A promoção existencial. Eu quero ir para a eternidade, eu quero estar na eternidade com meu Deus, né? Desfrutando do Deus eterno, mas não tem como explicar isso. Trava um pouquinho a nossa mente. Mas fato é que Deus não está preso ao passado, Deus não está preso ao presente, e Deus não é refém do futuro. O que me chama a atenção sobre isso, quando a gente fala sobre essa questão do futuro, aos olhos de Deus, é que, sendo ele alguém que já está lá no futuro, ele tem autoridade para dizer e revelar as coisas que lá acontecem. Olha que coisa importante. Olha que aspecto central do livro de Apocalipse que me causa assim arrepio, gente. É aquele que já contempla todas as coisas na sua plenitude e conclusão final, dizendo, olha, escreve o que é o futuro, porque eu estou descrevendo algo que, aos olhos de Deus, aconteceram ou estão acontecendo, entendeu? Porque Deus está na eternidade e o futuro para ele não é algo que vai acontecer, mas que acontece diante dos olhos dele. Isso é muito interessante, porque a Bíblia dá alguns textos que dão algumas pistas sobre isso. Evidentemente que se a gente diminui isso falando de viagem no tempo, ou se a gente diminui isso falando sobre alguma coisa nesse sentido, a gente vai assim, pirar, né? Mas eu gosto de alguns textos que revelam esse domínio de Deus sobre o tempo. Veja bem, mais uma vez, uma coisa importante para dizer para vocês aqui sobre isso, a gente começando a nossa caminhada aqui sobre o de Apocalipse. Olha que coisa interessante. A gente tem domínio sobre o tempo, gente? Quem aqui manda no tempo aqui? Quem aqui pode falar para o tempo assim, não, olha, eu gosto demais de falar algumas coisas, porque assim, ambiente universitário, onde eu estou, é um ambiente que as pessoas gostam de questionar as coisas e gostam de se rebelar contra as coisas, contra as forças, contra não sei o quê, e falar que não existe absoluto. Aí eu só falo duas coisas assim, existe absoluto sim. Duas coisas são absolutas na humanidade, tempo e gravidade. Tem outras, mas eu tô falando só do ponto de vista, entendeu? Que as pessoas gostam de falar assim, eu não tô nem advogando Deus aqui, gente. Só estou falando que no ambiente universitário, vou nem advogar Deus aqui, que as pessoas gostam de falar das coisas, né? Então vamos falar de coisas assim que você... Ah, tá, beleza, então. Então, faz o seguinte, rebele-se contra a gravidade. Monte um grupo na sua universidade, ou um grupo, nós somos os antigravitacionais. Nós não acreditamos na gravidade. Nós somos as pessoas que entendem que a gravidade é um mal para a existência. Nós não acreditamos na gravidade, nós somos os grupos antigravitacionais.
a gravidade está pouco se lixando para você, porque ela vai continuar te influenciando do mesmo jeito. Se eu for um grupo antigravitacional e quiser ir contra a gravidade, não quer dizer que agora eu vou começar a flutuar porque eu não acredito na gravidade, entendeu? Da mesma forma o tempo, eu sou anti-tempo, eu odeio o tempo não rege a minha vida, eu sou senhor do meu tempo. Aí o tempo está falando para você assim, então tá bom, fica aí, tá envelhecendo do mesmo jeito aí, vai para o mesmo lugar. Não tem nenhum alguém protestando aí contra o tempo aí que está com 1000 anos, né, gente? Um dia na minha vida eu resolvi protestar contra o tempo, venci o tempo, eu estou aqui com 1000 anos. Existem absolutos que dominam. O maior deles, evidentemente, é o Todo-Poderoso, né? Vamos falar muito sobre isso. Mas quando eu estou falando sobre o tempo, eu estou dizendo que essa força, ela domina sobre nós. Essa é uma potestade que Deus estabeleceu, que domina sobre nós. Entretanto, essa potestade está submissa ao Eterno. Olha que coisa sensacional, gente. Não há poder que se compare ao poder do Eterno. E aí, quando João está revelando, ele está dizendo o seguinte: eis que revelo vocês aquele que é, ele é, na plenitude, aquele que era, e aquele que há de vir. Aquele que é o alfa e o ômega, ou seja, eu estou descrevendo alguém que está acima do tempo, que é eterno. Só uns textinhos para vocês verem, para vocês verem assim, no Antigo Testamento, algumas manifestações desse Deus que está acima do tempo, esse atemporal, eterno, né, que a gente vê aqui na Escritura, e eu quero compartilhar aqui com vocês, só para nível de curiosidade. Tem uns textos que particularmente mexem com o meu coração, e eles são alvos de bastante interpretação. Fiquem atentos aí para vocês lerem, tá? Vamos agora, quem encontrou, pode ler, tá bom? Fiquem atentos aí. Fique atento aí, quando eu falar aqui, você pega e lê, tá? Vamos lá para o primeiro texto lá, Jeremias 29:11. Alguém lê para nós aí, Jeremias 29:11. Abriu, rapidinho. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Só um comentário rapidamente nessa fala. Olha como é importante a gente pensar nesse aspecto, Deus revelando a sua identidade, dizendo o seguinte: olha, eu sou eterno, e além de ser eterno, eu sou um Deus de amor, eu sou um Deus de misericórdia, de graça, de justiça também. Tudo isso igual em Deus, mas veja como Deus ele manifesta um zelo amoroso, dizendo o seguinte: olha, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, para dar o fim que desejais. Eu tenho o poder de agir no fim. Ah, gente, isso é uma coisa... Como eu gosto de falar sobre isso. A gente vai embora falando isso aqui, né? Mas vamos seguir. Êxodo 33:18-23. Esse texto, antes de ler, quem encontrar aí, lê aí bem bonito para nós. Mas esse texto aqui, eu vou falar uma tese aqui, tese alexandrina. Prepare-se para a tese alexandrina nesse texto aqui. Teses heréticas alexandrinas na aula de Apocalipse. Esse é um momento importante nas nossas aulas para as minhas heresias. Então, Êxodo 33, do 18 ao 23... e do 34, 5 e 8. Quem encontrar, leia para nós aí, por favor. Eu falei que eu vou falar da minha tese, o pessoal nem quer ler. Vai lá. Êxodo 33, do 18 ao 23. Vamos lá. Abriu, leu. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Leu 34, 5 e 8 também, né? Leu, né? Não, ainda não. Então lê lá, 34, 5 a 8. Tendo o Senhor descido na nuvem,
Ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E, passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E, imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou, e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Muito bem. Antes de explicar esse texto, como o nosso tempo está quase acabando, e tem a ver com os outros que eu vou explicar, alguém lê para nós aí Salmo 24. Abra aí a Bíblia no Salmo 24, por favor, e lê para nós aí o Salmo 24 todinho aí, rapidamente. Salmo 24, é um salmo curtinho. Salmo 24, do 1 ao 10. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração justa, dos que buscam o Deus forte. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais do céu, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Muito bem, muito bem. Agora o outro texto, para a gente terminar esses textos e explicar. Daniel 3, 24 e 25. Rapidinho lá. Daniel 3, 24 e 25. Então o rei Nabucodonosor... Pode ir, pode seguir. Pode ir. Então o rei Nabucodonosor... Posso ler? Pode, estamos esperando. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Muito bem, gente. Esses 3 textos, para mim, são textos... Assim, e tem outros vários que aparecem no Antigo Testamento, que a gente pode levantar algumas teses em cima deles. Assim, são teses. Teses são possibilidades, são achismos em cima do texto. E eu gosto muito particularmente dessa questão de como Deus soberanamente ele pode intervir no tempo e na história. Lembra daquela batalha que acontece, se eu não me engano, em Josué, que Deus faz o sol não se pôr enquanto eles não fugiram ali, enquanto eles precisaram, o sol não se pôs, ou seja, Deus interviu e parou o tempo ali. Se eu não me engano, foi com o rei Ezequias também, que Deus faz voltar lá a sombra. Então, assim, a gente tem esse aspecto de Deus soberano, que intervém, tem autoridade no tempo. Então, a Bíblia está repleta desses textos. Mesmo esses textos aqui que eu compartilhei com vocês, Salmo 24, Êxodo 33 e Daniel capítulo 3, eles mostram uma coisa em comum, assim. Quando no Antigo Testamento aparece a palavra anjo do Senhor,
e o A, no português ali, está com A maiúsculo, por causa da palavra que aparece ali no hebraico, ali está fazendo referência a Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Nós vamos falar muito sobre Jesus, tá? Fiquem calmos que a gente vai chegar lá. Mas ali fala sobre o anjo do Senhor. Toda vez que aparece a palavra anjo do Senhor com A maiúsculo, ali quem está aparecendo é Jesus, tá? É Jesus, ali está fazendo referência a Jesus. E tem alguns textos que é muito legal na Escritura, por exemplo, e aí são teses, né? Quando Moisés fala assim, Senhor, revela-me a tua glória. Revela-me a tua glória, Senhor. Aí Deus fala assim, eu vou te fazer ver a minha glória. Sobe lá na fenda e você vai ver, mas você não vai conseguir ver tudo, mas eu vou te mostrar a minha glória. E aí o texto mostra que Moisés fica totalmente fascinado com aquilo que ele vê. Bem, aí olha as teses alexandrinas. Uma tese é que ali é uma transposição de tempo que Deus faz, em que Moisés vai aparecer lá na transfiguração e Moisés vai ver Jesus. Porque quando Deus mostra a sua glória, ele está revelando Jesus. Outros dizem, eu já vi outros pastores falando, que quando Moisés fala assim, Senhor, mostra a tua glória, o que Moisés vê ali, fala assim, eu vou te mostrar a minha glória, eu vou desfilar a minha glória para você. O que Moisés vê ali é a história da redenção, é Jesus, Deus Filho encarnado, morte e ressurreição de Jesus Cristo, e aquilo fascina o coração de Moisés, e Deus fala assim, eu vou te mostrar o que eu estou planejando. Lá no Êxodo, o Pai revela o Cristo que vai morrer, que ressuscita. Olha essa questão. Tese, evidentemente, porque o texto não dá elementos suficientes para você afirmar. Só tese. Mas aí você tem outros textos, por exemplo, quando fala revela a minha glória, aí você tem lá o Salmo 24. O Salmo 24, na parte B, diz assim, levantai, ó porta, ó vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso, poderoso em batalhas, ele é o Rei da Glória. Esse texto está fazendo a descrição da vitória de Jesus. E aí alguns vão interpretar esse texto como um texto extremamente messiânico, mas mais do que isso, que aponta quando Jesus retorna em glória para o céu, carregando nas mãos o nome dos eleitos por quem ele morreu. Vence, e o céu em festa recebe o vencedor. Certamente um dos salmos que quando é lido me arrepia, porque ali é a minha entrada no céu, legalmente, através de Jesus, porque Jesus entra no céu com o meu nome e fala assim, eu venci, eu conquistei a vitória para o Alexandre. E o céu em festa, porque ali está um pecador que foi redimido no sangue do Cordeiro. Mas não é só meu nome não, viu, gente? Todos os remidos no sangue do Cordeiro, o céu celebrando a vitória do grande guerreiro que batalhou, todo poderoso. E lá no Salmo 24, Davi antevê uma coisa da eternidade. Olha a Escritura. Aí, para não terminar, você tem Daniel capítulo 3, que você tem lá os Sadraque, Mesaque e Abednego, que estão lá na fornalha ardente. E aí Nabucodonosor falou assim, mas espera aí, nós não colocamos, não foi 3 lá dentro da fornalha? Por que eu estou vendo o quarto? E esse quarto é semelhante ao Filho do Homem, e ele é diferente. Ali, quem está com eles é Jesus. Mas quando eu penso que é Jesus ali em figura humana, sabe como que eu imagino esse Jesus que lá está? E aí é tese também. É já o Jesus do Novo Testamento. É o Jesus encarnado. A face é a de Jesus encarnado. No passado. Protegendo o seu povo. Intervindo no tempo e na história. Por quê, meus amigos? Porque é Deus. E o tempo está submisso a esse Deus. E aí o livro de Apocalipse, de Revelações, está apontando o futuro desse Deus triunfante, que triunfa juntamente com a sua igreja. Então, a primeira parte aqui é mostrar para nós esse Deus que revela, e ele tem autoridade para revelar. Você já viu uma pessoa que não tem autoridade falando de uma coisa que ela não tem autoridade? Não condiz, não bate, não funciona. E a gente está ali, é aquela coisa assim, mais terrível, você deve pensar assim, gente, já pensou se eu morro? E aí eu chego depois da mão assim, gente, isso aí na verdade não era nada disso. Aquele que fala e revela tem autoridade para revelar porque ele já está no futuro. E aí uma coisa que a gente vai ver ao longo do livro, nem Satanás tem esse poder. Sendo o arquirrival, o arqui-inimigo, usurpador, Satanás não está lá no futuro, não. Eterno, é só Deus triunfa.
Satanás não é eterno. Satanás não está lá no futuro. Satanás está preso ao tempo também. O único que é livre do tempo é Deus. O único que é eterno é Deus. É por isso que Jesus fala assim, ó, tem coisas que estão com Deus triuno. Ninguém sabe, é o eterno, porque ele é que de fato é eterno e é pleno da sua eternidade. Muito bem, minha gente. Sinto informar que já são 11h47. Ou seja, o que isso significa? Acabou. A nossa aula, finda-se aqui, finda-se este dia que Jesus me deu. Glórias, eu não sei o resto. Canta aí, Rutinha. Glórias vespertinas cobrem já. Sombras vespertinas cobrem já o céu. Isso, ó Jesus querido, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Muito bem, minha gente, a gente está terminando a nossa aula aqui de hoje. Alguém quer fazer algum comentário? Eu quero agradecer aqui a Leda aqui por ter nos compartilhado aqui no chat, que só agora que eu estou conseguindo ver o chat aqui, mas a Leda aqui muito bem colocou tudo aqui para a gente poder gravar. Muito obrigado, viu, Leda? Alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa, rapidamente? Confere, hein? Porque, olha, não é fácil, não. As teses... Ó, Leda, quando for tese alexandrina das minhas heresias, aí você pega e fala assim, eu não vou... Esse aí você fala assim, deixa ele aí, isso é por conta dele. Tá gravando? Deixa eu falar aqui, Marçal, pode desgravar aí, viu? Pode colocar para desgravar aí, tá? Ô, Marçal, pode parar a gravação aí, já acabamos a aula. Marçal, pare a gravação, meu amigo Marçal, por favor, pare a gravação. Vamos ver se ele ouviu rápido aí. Eu vejo duas mãos levantadas aí, eu vi a Anne levantou a mão e a Ruth. Primeiro a Anne, fale, Anne. Quando o senhor fala que nós somos infinitos, mas não eternos, sim, a nossa alma também ela também nasce conosco e vai para o infinito. Assim, eu fiquei um pouquinho de dúvida nesse ponto. Quando a gente está falando da alma, a alma é criada, a nossa alma não é pré-existente, a gente não acredita em pré-existência da alma, essa não é uma doutrina nossa, né? Certo. Então a gente acredita que na concepção, Deus cria o nosso corpo e a nossa alma, isso a gente passa a existir a partir de, a gente não existia antes, tá? Certo. É uma coisa que nós cremos, nós não acreditamos que tem um local onde as almas ficam lá esperando para vir, já existentes, não é uma doutrina que a gente acredita. Certo. A gente acredita que a nossa alma e o nosso corpo são criados por Deus, né? Na concepção, a nossa existência passa a vir a acontecer, não antes disso. Certo, obrigada. Eu agradeço, Anne. Mas estamos aí, dúvidas pode trazer à vontade. Marçal, pare de gravar, Marçal, porque aí ficam as perguntas aqui, as minhas respostas aqui. Pare de gravar, Marçal. Vai, próxima pergunta. Ruth, ou colocação? Então, a minha colocação é a seguinte, falando que Deus é eterno e nós não somos, eu também me lembrei que somente Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Isso e também, uma vez eu ouvi uma amiga minha falando que estava numa reunião de espiritismo, né? E ela falou que todo mundo recebeu massagem. Ora, como o diabo não é nem onisciente, nem onipotente, nem onipresente, então acho que tinha um diabo massageando cada uma das pessoas da presente, né? Isso é uma coisa assim, sei lá, eu acho assim fantástico, né? Ver essa diferença de Deus que sabe tudo ao mesmo tempo, ouve a oração de todo mundo, né? E o que os filmes falam é o seguinte, que tem gente que ora para o time X ganhar e o time Y, outras pessoas, o time Y ganhar, né? Então, Deus resolve tudo isso, né? Não tem essa coisa dele ficar assim restrito, né? Que nem o diabo é restrito. O diabo não lê o nosso pensamento, ele ouve as nossas palavras, né?
Então, É importante só reenfatizar aqui, Ruth, o único Deus soberano, o único soberano é Deus, né? O único soberano é Deus e só ele é Deus. O diabo, ele quer usurpar uma coisa que ele não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente, ele não é eterno. Então, dizendo isso, explica-se, né? Mas ele tem estratégias, ele tem um séquito de anjos caídos, e para enganar, né? Ele tem poderes, ele tem aspectos de potestades que estão caídos e sob seu domínio, mas isso é um assunto para lá para frente. A gente vai falar sobre isso quando chegar lá na frente. Nosso foco agora é focar naquele que revelou com autoridade, porque ele está lá já no futuro e nos revela de maneira plena e de maneira daquilo que a gente precisa entender, aquilo que vai acontecer. E eu termino essa aula, gente, com um sentimento que sempre me vem quando eu tenho o livro de Apocalipse, aquela coisa do Maranata. Como eu anseio esse glorioso dia aonde inicia as bodas do Cordeiro, a noiva perante o Cordeiro, e isso é certamente maravilhoso. Minha gente, muito bem. Acho que o Marcelo não está me ouvindo, não quer parar de gravar. Quem mais quer levantar a mão? Não tem mais uma mãozinha levantada? Não sei quem que tem, Leda, não estou vendo. Apareceu para mim aqui só a... Acho que é a Wanda. Wanda. Fale, Wanda. Wanda. Não falou. Gente, vamos terminar nossa aula, então. Muito obrigado a vocês que reservaram esse tempo. Semana que vem, estamos ok para a próxima aula? Todo mundo prontinho? Leda, obrigado aí pelas anotações. Qualquer coisa que vocês tiverem, mandem particular, manda no particular da Patrícia qualquer pergunta, tá bom? Tem um contato da Patrícia lá. As pessoas falam assim, tem pergunta, manda no contato da Patrícia que ela passa para mim as perguntas, tá bom? E qualquer coisa a gente responde aqui na sala de aula, e tendo pergunta, façam aqui também, tá bom? Toda pergunta, ela é bem-vinda. Toda pergunta, ela é importante, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de outro também. Fala assim, mas parece que é tão... Não, a gente está numa classe aqui tentando aprender juntos, e eu também faço parte desse aprendizado. Sara e Cássio, obrigado aí pelo apoio aí. O Cássio vai dar aula aí, quando ele for dar aula em inglês aí para nós aí, e com tradução simultânea. Mas uma honra ter o Cássio aí com a gente aí, a Sara, só gente de excelência aí. Bom ver vocês, Rutinha, Renê, Regina, Anne, Leda, Ruth Castelnovo, e todos. Eu não vi o Eládio fazendo coisa, porque eu fiquei só no coisa. O Eládio não apareceu hoje, não, apareceu? Apareceu sim, pastor. Apareceu? Apareceu. Então tá bom, que eu já ia ficar preocupado. Mas obrigado aí, Anne, Berenice, Cássio, Eládio. Ó, o Eladião aí, ó. Eu falando dele, ele apareceu. Eliana, Hamilton tá aí, ó. Hamilton, quer dar um alô aí também, Hamilton? Hamilton é sensacional. Tudo bem? Só aí, aproveitando... Fala, meu amigo Hamilton. Você falou do Edinho. O Edinho talvez não esteja presente porque ele está sarando da Covid, viu? O Edinho estava com Covid. É mesmo? Então... Semana passada estava com a gente. Ele descobriu essa semana ou antes? Olha, eu não sei. Eu sei que chegou pra gente essa semana que ele estava com Covid. Ah, tá. Então, acho que talvez ele esteja aí se isolando virtualmente. Lembremos de orar pelo Edinho, lembremos de orar também pelas outras pessoas acometidas do Covid, né? Que Deus possa abençoar essas pessoas. Ô, amigo, sempre bom te ver, meu brother. Vai lá, Eládio. Eu tô vendo, Eládio, eu preocupei, ué. Na aula estava anônimo aqui, mas estava assistindo. Então tá bom. Eu sinto falta aí dos meus correligionários aí, ó, dos meus amigos aí. Não gosto de perder meu pessoal que fica aqui junto de mim, não. Eládio, valeu. Hamilton, bom te ver. Ó, Hamilton num lugar maravilhoso ali, hein, Hamilton? Tem até som de passarinho, eu fiquei até com vontade. Rapaz, agora... Quando voltar a normalidade, os encontros, você fica convidado, você e sua família, para ver. Aí, viu, gente? Quem não chora, não mama. Essa é a maior verdade da humanidade, meu amigo. Entendeu? Aí, já consegui um almoço para ir, ó. A ver. Esse fica a ver, daqui uns dias. Tá bom. Gente, muito obrigado. Obrigado pela atenção de todos vocês. Tenham todos um bom almoço, um bom dia, um bom feriado. Não está rolando muito feriado, mas um bom descanso aí para quem precisar descansar, para quem tiver em atividade normal. Se cuidem e até semana que vem. Beijo para vocês.
Essa semana é aniversário da Sarinha, lembrem de orar por ela. Sarinha tá fazendo 12 anos agora, quinta-feira, e falta 6 para a Sara fazer 18, gente. Eu não estou sabendo lidar com essa situação, tá bom? Doutora Sara faz essa semana também. É mesmo, doutor?